Até quando o Flamengo vai depender sempre dos mesmos caras para salvar o time? Salve, nação! Já deixa o like agora porque hoje o papo vai ser reto, sem enrolação. Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e vem comigo porque o que aconteceu no Maracanã precisa ser debatido com muita seriedade. O Flamengo venceu, meteu 3-0, terminou como líder geral da Libertadores. Beleza, isso é importante? Claro que é, mas quem assistiu o jogo sabe muito bem que o resultado não conta a história completa da partida, porque até os 35 minutos do primeiro tempo, o clima no Maracanã era de tensão, era sofrimento, era aquele jogo que você olha e pensa, meu Deus do céu, a bola não entra. O Flamengo ficou o tempo inteiro rodando a área do Cusco. Tocava para um lado, tocava para o outro, cruzava errado, errava passe, chutava em cima do goleiro, chutava para fora e nada acontecia. Aí entra o ponto principal desse vídeo. Quando o jogo ficou complicado, quando o time precisava de alguém para chamar a responsabilidade, quando a torcida começou a ficar impaciente, quem resolveu? Bruno Henrique. De novo ele, sempre ele. É isso que começa a preocupar no Flamengo, porque estamos em 2026 e o roteiro continua exatamente igual. Desde 2019, o Flamengo muda o técnico, muda a diretoria, muda elenco, muda esquema tático, mas quando o jogo aperta, quem salva é sempre a mesma turma. Bruno Henrique, Arrascaeta e antes também era o Gabigol quando jogava no Flamengo. E isso não é normal para um clube que gastou mais de $500 milhão com B de bola em contratações. O Flamengo precisa criar novos protagonistas urgente, porque não dá para um elenco desse tamanho e caro continuar dependendo emocionalmente dos mesmos caras de sempre. O Bruno Henrique ontem decidiu, mas vamos falar a verdade? Até os gols saírem, ele também não estava fazendo uma grande partida não. Só que jogador decisivo é isso, o cara pode estar apagado o jogo inteiro, numa bola que sobra para ele resolve. Craque é assim, ídolo é assim. O problema é que o Flamengo tem poucos jogadores com essa personalidade. E aí começa outro debate importante, cadê os reforços protagonistas? O Lino chegou, é bom jogador? É, mas não chama responsabilidade. O Royal chegou, mas ainda não mostrou absolutamente nada. O Paquetá voltou e a torcida espera que ele assuma esse papel de protagonismo, porque o Flamengo precisa de gente que pega a bola e fala, eu resolvo. Hoje o time é muito burocrático, muito pragmático, muito previsível. O Flamengo roda a bola, mas machuca pouco. E isso vem acontecendo há muito tempo. Passou por vários treinadores e o problema continua. O time tem posse, tem domínio, tem volume, mas falta agressividade, falta contundência, falta finalizar melhor. Porque sinceramente, pelo volume de jogo que o Flamengo criou ontem, era jogo para meter 7, 8-0. O Cusco praticamente não jogou nada. O goleiro André quase não trabalhou, mas mesmo assim o Flamengo demorou uma eternidade para abrir o placar. E isso liga um alerta gigante, porque contra time fraco você consegue insistir até o gol sair. Agora contra adversário forte, meu amigo, você não terá 25 chances. E foi exatamente isso que aconteceu contra o Palmeiras. O Flamengo criou pouco, finalizou pouco e pagou caro. Mas calma também, não vamos entrar na pilha da imprensa paulista dizendo que o brasileiro acabou. Não acabou nada, ainda tem muita rodada pela frente, o Flamengo tem um jogo atrasado e se vencer em curta distância. O campeonato está totalmente aberto, só que o Flamengo precisa melhorar muito. E o Leonardo Jardim agora vai ter uma oportunidade rara no futebol brasileiro. Tempo para treinar, para corrigir posicionamento, para melhorar a finalização, para ajustar a intensidade e organizar esse time. Só que também existe um problema.
muitos jogadores vão servir suas seleções. Então não será aquele cenário perfeito que muita gente imagina. Mesmo assim, é uma oportunidade enorme para o treinador mostrar trabalho. Porque vou falar uma coisa para você. Eu fiquei decepcionado com o Leonardo Jardim no jogo contra o Palmeiras. E não é perseguição não, é análise. Quando o Carrascal foi expulso, eu esperava uma reação diferente do treinador. Esperava uma solução. Porque técnico grande aparece em momento difícil, né? Quando tudo está tranquilo, qualquer treinador parece genial. Agora, quando o time perde jogador, quando o jogo vira caos, quando precisa reorganizar tudo, aí que o treinador mostra sua capacidade. E sinceramente, achei que o Jardim demorou para agir. O Flamengo ficou totalmente perdido e isso me preocupou muito. Ontem eu também achei que ele demorou demais para mexer. O Luiz Araújo não fazia uma boa partida. O Saul também não. E as mudanças demoraram. Mas uma coisa precisa ser reconhecida. Quando ele colocou Pedro, Paquetá e mudou a estrutura ofensiva, o Flamengo cresceu bastante. O próprio Jardim explicou isso na coletiva ontem. Ele falou que colocou mais jogadores dentro da área, mais presença ofensiva, mais gente atacando espaço. E realmente aconteceu. O Cusco cansou, o Flamengo acelerou e o jogo mudou completamente. Só que, novamente, quem apareceu? Bruno Henrique. Isso é lindo por um lado, mas preocupante por outro. Porque até quando? Até quando o elenco bilionário vai depender dos mesmos caras? O Flamengo precisa urgentemente contratar um jogador com personalidade. Jogador decisivo, frio, que suporta pressão. Porque Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro se decidem nos detalhes. O jogador protagonista faz diferença. Outra coisa que chamou a atenção ontem foi a entrevista do Jardim sobre reforços. Ele praticamente admitiu que o Flamengo precisa contratar. E sinceramente, precisa mesmo. Precisa de lateral, precisa de meia, precisa de atacante de lado, precisa de jogador rápido, precisa de intensidade. E principalmente precisa de saúde física. Porque o calendário destrói qualquer elenco. Agora tem uma situação que precisa ser debatida também. José Boto. A torcida cobra muito o treinador, cobra muito o jogador, mas pouca gente cobra o diretor. E o Flamengo já gastou uma fortuna. Só que cadê os protagonistas? Cadê os caras que chegam para resolver? Muita contratação parece feita no desespero, sem planejamento, sem lógica. E o Flamengo não pode errar desse jeito gastando tanto dinheiro. Outra coisa importante, o Flamengo está há dias sem técnico no Sub-20. Isso também precisa ser cobrado, porque organização começa na base. E se o clube quer renovar elenco e criar protagonistas novos, precisa olhar para os garotos. O próprio Jardim falou ontem que está em dívida com a base, porque o Flamengo sempre revelou muito talento. E talvez esteja aí a solução que o time procura. Talvez o próximo protagonista esteja dentro do ninho do urubu. Agora, uma parte da coletiva me chamou muita atenção. Quando perguntaram sobre Jorge Jesus. E olha, o Jardim foi muito inteligente na resposta. Muito tranquilo, muito seguro. Disse que não vê fantasma. Disse que entende o tamanho do Jorge Jesus na história do Flamengo. E revelou até que os dois são amigos. Isso mostra personalidade, porque qualquer outro treinador poderia se sentir pressionado. Mas ele foi firme. Só que é claro, a sombra de 2019 sempre vai existir. Porque aquele time marcou história, meu amigo. E a torcida quer sentir aquilo de novo. Quer ver o Flamengo agressivo, intenso, avassalador. E hoje o Flamengo ainda está longe disso. Mesmo vencendo, mesmo liderando, a melhor campanha da Libertadores, existe uma sensação de que o time pode render muito mais. E pode mesmo, porque elenco tem, qualidade o Flamengo tem. Agora precisa transformar isso em futebol dominante. E principalmente criar novos protagonistas, porque Bruno Henrique não vai jogar para sempre, Arrascaeta não vai jogar para sempre. O Flamengo precisa preparar o futuro agora. Mas enquanto isso, o velho herói continua salvando, mais uma vez. Bruno Henrique decidiu e mais uma vez o Flamengo venceu.
E mais uma vez ficou a pergunta: quem vai assumir o protagonismo quando os velhos heróis não estiverem mais lá? Comenta aqui embaixo quem você acha que pode virar esse novo protagonista do Flamengo. E claro, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, porque aqui tem Flamengo todo dia. Confere também a descrição do vídeo e o primeiro comentário fixado, porque tem produtos que eu indico para todo torcedor raiz do Mengão. E se você quiser fortalecer o canal, olha o QR Code que está aparecendo na tela ou manda qualquer valor no Pix que está na descrição. Qualquer ajuda é muito bem-vinda para a gente continuar trazendo conteúdo diário para você sobre o Mengão. Tamo junto, nação, um forte abraço, até o próximo vídeo, tchau!